Hoje a nossa live com a Adriana Tanez Nogueira é para falar sobre os atos falhos. O que são os atos falhos? Aquele esquecimento, aquela palavra que você não lembra direito, ou você esqueceu alguma coisa, ou tropeçou, qualquer ato falho. O que significa isso na psicanálise? Como que a gente poderia tomar consciência mais desses atos no nosso dia a dia e o que eles significam? Olá, Raquel. Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem. Boa noite, Adriana. Vamos falar então dos atos falhos hoje? Vamos falar. Eu estava falando para as pessoas que os atos falhos é uma coisa assim, que acontece, né? Talvez a gente não se dê muita conta, mas é uma coisa, parece que normal até certo ponto, né? As pessoas realmente acham que é normal, que acontece, que tem alguma confusão, a pessoa está cansada, né? A pessoa tá ocupada com alguma outra coisa e aí sai uma palavra que não deveria falar ou que não era para falar, enfim. Não necessariamente é algo muito assustador, né? Assim, muito preocupante. Também tem os gestos, né, do ato falho, tem os comportamentos, as falhas, as faltas, né, de quando a gente quer fazer uma coisa e acaba acontecendo coisas. Então, é importante entender o que é um ato falho. O que é um ato falho? Então, o que é considerado um ato falho, né? Porque tem muitos, né? Pode ter um ato falho da pessoa esquecer o nome, ou falar outro, ou, enfim, dela esquecer alguma coisa, algum objeto. Então, primeira coisa, eu acho que é importante dizer que os atos falhos são uma realidade psíquica que Freud descobriu, que essa é uma expressão de Freud, e ele Sim, publicou sim. um livro em 1901, que ele foi revisando até 1924, que é a última edição, na qual ele fala dos atos falhos. Esse livro se chama Psicopatologia da Vida Cotidiana. Este é o livro que mais foi traduzido em línguas do mundo inteiro, mais do que a interpretação dos sonhos, mais do que a introdução à psicanálise, foi essa, a psicopatologia da vida cotidiana. E é um livro-chave, porque o conceito de ato falho é chave para entender um monte de outras coisas que ele quer apresentar. Entendeu? É estratégico. E ele se debruça. O livro é um livro com vários exemplos de amigos, inclusive, até dele, de pacientes, em que ele mostra essa situação. E ele está, então, como bem a psicanálise tem que fazer, mostra a realidade, coisas que acontecem com a gente, superando essa visão, é normal, que não leva a lugar nenhum, e observando com um olhar clínico, com um olhar de interesse novo para esse objeto de conhecimento, que é o ato falho. Então ele quer mostrar, ele está falando com um público que não entende muita coisa. Estamos em 1901, imagina. Ainda hoje as pessoas acham que não é nada, né? Muita gente, imagina 1901. Então ele quer mostrar para as pessoas que existe, essa é a base do ato falho, existe por trás da intenção da consciência uma outra intenção. É simples, o ato falho é uma traição, nos trai. Trai o quê? Não, a quem trai? Trai a uma consciência que está atrelada a alguns valores. Então, eu sou um homem, eu sou um rapaz, no caso, como esse exemplo que eu vou dar, né? Independente, eu faço a minha vida, etc. Mas aí ele tende a chamar a namorada de mãe. Trai, Pois é. né? Trai a ideia que ele tem de si. De ser uma pessoa que está no domínio da própria vida, enfim, que não é mais filho, né? Mas se ele quase fala o nome da mãe no lugar do nome da namorada, a palavra mãe no lugar do nome da namorada, que não tem nada a ver com a palavra mãe, inclusive, né? Não tem nem, não é uma Mariana, namorada, não se chama Maria, né? Tem um nome completamente diferente. Então, quer dizer que não, é uma traição.
O ato falho mostra que por trás daquilo que a gente pensa de nós, por trás daquilo que a gente quer passar para as pessoas, para o mundo, né? Como ideia nossa, como imagem nossa, tem alguma outra coisa que a gente não quer ver. Sim. Então tá recalcado, como se aquela coisa tivesse Tá, recalcada ou não como que? necessariamente tão recalcada, não necessariamente, mas pode. Mas tem um afastamento, aquela outra fala que aparece no ato falho, tanto na Uhum. fala, da palavra errada, como no comportamento errado, assim, que não era o errado porque não era o intencional da consciência. A consciência quer fazer uma coisa, a consciência quer dizer você. Você pensa que você vai fazer isso, que você quer fazer isso, que você acredita nisso. Mas aí acaba saindo alguma outra coisa. Então, essa outra coisa que está saindo está sempre em desacordo com a consciência. Está em desacordo. Tem uma discordância interna. Uhum. Aí a gente pode ter uma variável assim de uma discordância real, até que é o recalque, até uma novidade que está emergindo com o ato falho que a gente não tinha percebido. Depende aí da atitude da consciência, né? Da atitude da consciência. Sim. Então, assim, o ato falho é uma coisa normal ou é sintoma, dependendo da atitude da consciência? Sim, o ato falho ele traz, porque a gente, assim, em primeiro lugar, é um ato não normal. Ele foi chamado de, então, ele entra no tópico de psicopatologia da vida cotidiana. Então, ele representa uma patologia, né? Uma saída do normal. Porque se eu tenho uma intenção e eu sou traído por alguma coisa dentro de mim, né? Isso é a patologia, né? Eu não estou em acordo, o meu ser, meu comportamento não está em acordo com aquilo que eu estou pensando em fazer, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso da vida, né? Então, o ato falho vem me desmascarar. Aí, o que a consciência pode fazer? Ela pode negar completamente, né? Então, quer dizer que aquele outro conteúdo está sendo recalcado, mas ele conseguiu um caminho para penetrar, mas ele vai e volta para o recalque. Ou a consciência pode, opa, o que é isso, né? O que está acontecendo? Então, se dá conta que talvez ela não está querendo muito ir para aquele jantar, ou que ela não gosta tanto daquela pessoa, ou que ela gosta mais do que ela queria. Então, o ato falho vem complementar a visão consciente. Trazer algo diferente da consciência. Trazer o diferente da consciência, é o outro, né, falando em nós, diria Montefoschi. Freud não fez, não pensa assim, mas para Freud, o interessante era mostrar que existe aquela bendita, aquela coisa que eu falo, que é uma segunda agenda. Você não é tudo aquilo que você pensa que você quer ser, ou que você acha que você mostra para o mundo, tem alguma outra coisa. E essa coisa se manifesta. O sonho se manifesta à noite, a consciência está dormindo, e o Uhum. ato falho se manifesta nas entrelinhas da consciência. Interessante isso, né? Sagaz. Sagaz. Pessoal, quem está online, quem entrou aqui, sejam bem-vindos. A gente está falando sobre atos falhos, que é uma coisa assim bem comum, né? Se vocês tiverem alguma pergunta ou quiserem saber o que é, tirar alguma dúvida, pode deixar a pergunta aqui que a Adriana responde, né? Então, mas pode ser um sintoma, né? E o que significa esse sintoma no sentido assim, como lidar com atos falhos, você disse, depende da consciência. E como se dar conta disso, porque às vezes a pessoa também pode negar sempre, né? Pode negar isso. Isso leva para onde? Existe uma consequência? Sim, a consequência é o buraco. Você está recalcando um pedaço de você, né? Você está se forçando a manter uma postura, uma imagem de si, até para os teus próprios olhos, que é incompleta, no mínimo, né? De falsa a incompleta, e depende de caso a caso. Mas os atos falhos, eles são importantes, porque eles nos ajudam a compreender algo de nós que nem
sempre podemos compreender assim conscientemente, porque somos, né, submergidos a gente vê agora, Ana Lu, por muitos estímulos, situações, e nem sempre podemos dar conta de todas as mudanças que acontecem dentro da gente. Então, uma situação que poderia ser, por exemplo, vamos ver um relacionamento, né? Normal, não estou falando de amoroso, não, um relacionamento com uma pessoa. A gente, será, é uma pessoa de trabalho, vamos imaginar, uma pessoa com quem você tem que se relacionar. E você, a primeira coisa que cada um faz, né, mais ou menos no automático, é tentar se dar bem. Todos temos que nos dar bem no trabalho, né, para o bem de todos. E aí você se dá bem. Aí o que você faz? Você joga de escanteio uma série de percepções que você tem da pessoa, que não, que perturbariam a intenção consciente de nos darmos bem. Porque para esse nos darmos bem, ou eu me dar bem com a pessoa, de verdade, assim, para funcionar, eu tenho que conseguir calar, muito bem calado, tudo que eu penso que não combinaria. E se eu penso algo assim, no tempo, se eu penso algo muito discordante da concordância, ou seja, se eu não gosto mesmo dessa pessoa por uma série de razões, eu posso estar certíssima, mas eu não levo isso em consideração, uma hora essas minhas percepções vão penetrar, né? Vão me trair. É uma infiltração, é uma né? infiltração. Parece uma infiltração. É. Se eu gosto mais ou menos, assim, se eu não tenho nada muito aparentemente, porque eu me mantenho na superfície e eu não quero sentir muito, essas infiltrações vão acontecer num prazo mais longo, mas vão acontecer. Eu tive uma conversa com uma professora, ela falou, eu não levo nada para casa da escola, não levo nada para casa. Agora, acontece um monte de coisa na escola, inclusive coisas bem pesadas. Como que uma pessoa não leva nada para casa? É impossível. Não sei, tem uma fórmula? Me explica, eu não conheço. Não é impossível. Então, por que a pessoa faz? Ela se aliena do que ela sente. Então, ela vive assim, num quartinho aqui no neocórtex, bem pequenininho, para não sentir. Então, é um esforço enorme, é um gasto de energia. A pessoa fica, inclusive, mais cansada do que poderia, porque ela tem que se defender o tempo todo de um monte de emoções que vão se acumulando, né? Acumulando dia após dia, porque são anos, né? E não se sabe o que fazer com elas. Então, inevitavelmente, por exemplo, esse é um terreno super fértil para aparecerem atos falhos. Coisas que a gente, no fundo, sentiu, não processou, porque não sabe como fazer, né? Não só como processar de forma efetiva, que vai nos ajudar, vai ajudar a situação, vai transformar a situação, como negamos até que estamos sentindo, elas vão chegar. Tinha uma pergunta da Ana Lu. Isso, vou voltar aqui. Se enganar quando fala trocar nome sempre é ato falho ou pode ser só um erro sem ligação com o inconsciente necessariamente? Não, é sempre uma ligação com o inconsciente, é um ato falho. Mas o ato falho pode ser, por exemplo, não quer dizer que você esteja se traindo no sentido de você não quer ficar com aquela pessoa e aí você tem que ficar, entendeu? Significa, por exemplo, a mim acontece, eu vejo isso muitas vezes, você pode estar... Você está fala o nome de outra pessoa, né, no lugar, porque aquela outra pessoa que você mencionou tem alguma coisa a ver com essa pessoa. Ou a tua relação com aquela pessoa tem a ver com a tua relação com esta pessoa. O inconsciente, e aí a gente muda de psicanalista, não é mais Freud, tá? É Jung e Montefoschi. O inconsciente é o interlocutor. Ele está vindo para contribuir. A nossa jornada é uma jornada da consciência do inconsciente, não é só da consciência. E essa é uma ideia que Freud não tinha ainda, né? Não era cedo para ter.
Então, o objetivo de Freud é dizer, pessoal, aí, vocês acham que estão no controle de vocês mesmos? Não estão. Não estão. O ego não tem controle na própria casa. Esta é a conquista de Freud. E é uma conquista universal de valor inestimável, que ainda não baixou, né? A ficha não caiu na maioria das pessoas. Nós não somos donos da nossa casa. Então, você pode decidir fazer uma coisa e quanto mais forçada essa coisa for, no sentido que você se força a si próprio para fazer, mesmo sem perceber direito isso, mais problema vai dar. Uhum. Sim. Vou falar um exemplo ao vivo e prático aqui, Adriana. Eu tô com uma tosse porque eu tive gripada e essa vontade de tossir não vem sempre, mas tá vindo aqui uma vontade de tossir. Isso é um ato falho? Eu vou ser obrigada a tossir. Fazer o quê? Tá demais. Talvez é o ato falho de querer tirar umas férias, Raquel. Né? Porque realmente, assim, é uma tosse que vem, você não tem muito controle, né? Verdade. Assim, da garganta. E a tosse é um sintoma de rejeição, né? De afastamento. Claro que eu sei que não é afastamento meu. E aí que a gente tem que ter inteligência, né? Porque as pessoas têm que desenvolver um discernimento. Porque eu sei que a Raquel não está me afastando, né? Eu sei bastante o suficiente para isso. Mas tem, talvez, aí para entender melhor, teria que entender melhor você. Né? Um momento, se tem alguma coisa, assim que funciona, gente. Se tem alguma coisa que eu falei, que estimula alguma outra coisa, que eu não tenho como saber, nem você às vezes sabe. Né? É difícil identificar, né? Por isso a gente tem que parar para pensar. Então, a primeira conquista foi dizer, gente, tem aí dentro de vocês uma outra mente, que é o inconsciente, mesmo quando é só pessoal, uma outra mente que também pensa, que também tem as suas ideias e tem as suas vontades e os seus gostos e desgostos. Então, se você não estiver em sintonia com essa mente, vai dar problema. E esse problema vai se manifestar, a gente vai saber disso por esses pequenos detalhes de quando sai algo errado da tua boca ou do teu comportamento, quando você não faz aquilo que se propôs a fazer ou não fala o que se propôs a se falar. Essa é uma coisa. Aí, no nível mais profundo, depois que a gente... Não é profundo, isso já é bastante profundo. Assim que a gente consegue alcançar essa consciência, né, que conseguimos com Freud, Jung não fala mais em atos falhos. Isso já foi feito, assim, já conseguimos isso. Né? Jung, ele... Sim. Adriana, desculpa. Eu vou cumprimentar as pessoas que estão entrando aqui. Sim. Isla, boa noite. Entre Mentes, boa noite. A gente está falando hoje sobre atos falhos, que no começo da live a Adriana falou que é um conceito de Freud que descobriu, né, os atos falhos e definiu, escreveu um livro sobre isso também. E agora a Adriana está indo para o Jung, né? Que Jung já não é mais sobre atos falhos. Se vocês tiverem perguntas, podem perguntar. Perguntas, fiquem à vontade, exato. Porque eu só estava seguindo um percurso cronológico de evolução dos conceitos. Porque a gente tem que entender a importância dos atos falhos e desse livro, Psicopatologia da Vida Cotidiana, no qual Freud apresenta os atos falhos, como um marco na psicanálise, né, na evolução da psicanálise, para decretar de uma vez por todas que você não é dona da tua casa, que o ego não é o dono da própria casa. E não estamos loucos, não tem nada de... É isso, é assim que funcionamos. Então tem um inconsciente. O inconsciente não é só um depósito de memórias. É como se tivesse uma mente. E o Freud não fala isso. Mas é isso, porque os atos falhos denunciam a presença de uma agenda por baixo, né, da subterrânea, aquela consciente. Jung não, que me perguntaram antes de Jung não fala mais em atos falhos, já está adquirido que existe uma outra coisa, né? Já está adquirido. E aí Jung vem de um lugar mais profundo em termos de doença mental, que é a esquizofrenia.
E ele percebe essa invasão do inconsciente o tempo todo, porque o ato falho é uma invasão do inconsciente. Como quando você está na praia e chega a ondinha e molha o teu pé. De repente, você não esperava, você está andando na beira, na areia, você não quer se molhar, mas aí a água te pega e te molha. Isso é um ato falho. A psicose, um surto psicótico, é a onda chegando e te derrubando. Porque Jung também trabalhou num hospital Exato. psiquiátrico, né? Ele viveu muito tempo É, nisso. Jung lidou com esse tipo de problemática psicológica. Freud não. Freud lidou só com a neurose e a histeria, né? Com a histeria ele lidou. Então, para Jung, o ato falho, ele não fala mais em termos de ato falho, mas fala em termos dessa relação com o inconsciente. E dessas falas, né, que a gente recebe pelos sonhos, mas não só pelos sonhos, pelos comportamentos, no geral, estranhos que o indivíduo tem. Ou seja, pela nossa, por exemplo, hipersensibilidade a certos assuntos, a certas Hum. situações. Aí dá vontade de tossir também. Meu Deus. É, Mas sim. mas Você estava falando, você estava respondendo a. Desculpa, você estava respondendo a Ana Lu sobre o que você estava falando e me deu vontade de tossir. sim, Exatamente. deixa eu ver como que era Pode ser. mesmo, como que era mesmo. Ah, sim, consciente necessariamente sim. É sim, porque assim, pode também acontecer, por exemplo, que a pessoa tem um nome muito parecido com a outra. Pode Sim. acontecer que você está pensando na outra pessoa, porque, por exemplo, você acabou de falar com ela sobre um assunto emocionalmente intenso, ou que te engaja, um propósito de trabalho, uma qualquer coisa. E aí você está com aquilo. E aí você fala com a pessoa, porque você está com aquilo, isso também é um ato falho, mas não é um ato falho grave, é só porque você não está ainda completamente com a nova pessoa, com a nova situação, você está com a antiga ainda, porque a tua libido, como a gente diria, né, está ainda presa lá por motivos de interesse, tem interesse lá. O Uhum. problema é quando acontece com o teu namorado e ele acha que então você não ama ele, ou com a tua namorada, e acha que então você está pensando ainda na outra situação porque tem interesse. Aí entram as projeções, os atos falhos dos outros. Mas é isso. Então tem sempre uma dimensão inconsciente significativa. É isso. Desde as Uhum. mais simples, como esta, entendeu? Eu chamo meu cachorro novo, que eu acabei de adotar, muitas vezes com o nome do cachorro que eu tinha antigo, que era o Kiron, Uhum. né? Porque, evidentemente, eu tinha um vínculo com esse cachorro e eu estou começando a ter um vínculo do mesmo tipo com esse novo. Então, o que está me dizendo o meu ato falho? É que, apesar desse novo cachorro estar ainda em processo de adaptação e já ter destruído algumas coisas e ter me deixado bastante brava, e eu não vejo a hora de domingo começar o treinamento, apesar disso, a minha libido, o meu vínculo, né, tá saindo, porque eu tinha um cachorro que era um Rottweiler, que era um cachorro macho, Rottweiler, muito bonzinho, etc., mas ele tinha uma força. Aí tive uma cachorrinha muito dócil, né? Que não seria uma cachorrinha que me protegeria, e eu queria um cachorro que me protegeria. E aí eu tenho agora um, que ainda é um garotão, né? Jovem, adolescente, mas então eu estou deslocando, é tudo isso que está acontecendo, né? Só que eu estou ocupada em cuidar, né, de que ele não me destrua alguma coisa, e trabalhar e tudo, eu não fico raciocinando, entrando nas memórias. Mas é isso que o inconsciente está falando. Interessante. A Victoria comentou aqui, tem horas que eu tenho certeza que endoidei. Ok. Por quê? Por que, Victoria? É, por quê? Explica aí. A Ana Lu achou graça nas histórias, porque ato falho também pode ser muito engraçado, né? A gente pode trocar as palavras e falar coisas que a gente não. Pode ser muito engraçado. O que é que ele mostra sempre alguma outra coisa da gente, né? De trocar nomes, bom, ela também fala com muita gente, né? E Sim, assim, o sim. fato da gente, a gente tem que levar isso entender isso que é a abertura da consciência. Já Já chamou chamei. Dog o nome da minha irmã? Entendi.
Aí a gente tem que conversar mais profundamente, Vitória. Assim, desenvolver uma reflexão. Tem uma coisa que acontece comigo, assim, eu já tô achando que é normal, mas eu não sei, Hum, né? Eu tenho uma memória visual muito boa, muito boa. Eu vejo uma coisa, um rosto, eu vejo um rosto de uma pessoa, eu não esqueço mais. Mas e o nome da pessoa? Para lembrar depois. Nossa, e a pessoa vem falar comigo, oi, e fico, como que é o nome mesmo? Como que é o nome? é. É difícil, né? Mas tem gente que lembra das palavras. A memória visual, ela é bem forte, né? Porque fica, é uma impressão emocional, inclusive, porque a gente sente um monte de coisa. E aí, eu acho que aqui o que acontece é que a gente fica, a nosso entendimento fica preso na imagem da pessoa que nos passou várias informações, né? Só de olhar para a pessoa a gente recebe informações. E aí o É, nome, a gente não tem mais, o nome passa despercebido, cai, porque a imagem ficou mais gravada. Não tem libido suficiente para ficar com, a, com o nome. Porque o nome é o nome, tem muita gente que se chama Adriana, e daí? Entendeu? O Raquel. sim, é, O é nome, verdade. é, Eu não troco muitos nomes, mas às vezes acontece. é, Sim. às vezes Eu acho que acontece. isso é o mais comum, né? Sim, sim, sim. Então, quando a gente está com Freud, a gente está nesse lugar de que Freud desbravou, de mostrar que existe alguma outra coisa minimamente inteligente, né, com uma lógica, com alguma coerência, apesar de não parecer, no inconsciente. Esse é o grande ganho. Então, da psicanálise. O inconsciente não é assim simplesmente um depósito caótico de objetos esquecidos, de memórias, como se fossem fragmentos de vida, pedaços de um quebra-cabeça que a gente jogou fora. Não é isso. Existe uma coerência nos nossos problemas, nas nossas patologias, entre aspas, e nos nossos atos falhos. Tem uma coerência. Então, o grande, assim, o triunfo, né, realmente é um ganho incrível na história da humanidade que Freud trouxe, é de apontar para, de colocar os holofotes sobre esse lado escondido da psique, né, diante pela consciência racional, e naquela época era muito europeia, né? Era uma consciência branca, europeia, que se achava dona do mundo, que vinha de muitas colonizações e achar, se achava superior. E essa toda essa branquitude, né? Toda essa superioridade, né? Está expressa nessa superioridade do ego, que ainda temos, tá? Brancos, pretos, verdes, amarelos, todo mundo tem ainda, porque nunca não baixou essa ficha. Porque se a gente aceitasse que existe em nós um outro de nós que está falando alguma coisa que a gente precisa aprender a ouvir, as coisas no mundo iriam muito melhor, inclusive a sua vida. Eu estava refletindo sobre aquela palavra, a gente tem uma série palavras, né? Que Sim. eu recebo praticamente diariamente de um site italiano que se chama Uma Palavra por Dia, em italiano, e eles fazem toda uma etimologia da palavra, o significado da história, a cultura da palavra. E eu estava refletindo sobre a palavra que eu passei outro dia, que é obedecer. Palavra Uhum. difícil, né? Não, mas tem uma etimologia fantástica, eu não sabia disso. Obedecer está relacionado a ouvir. Olha que bonito. Ou seja, Sim. ouvir no sentido de ouvir. Então, você, ego, tem que aprender a obedecer e não se achar o Uau. dono do pedaço. Você tem que aprender a ouvir, porque quando você de fato ouve, você tá baixando a bola. Saber ouvir é ceder para o outro. E nesse caso, o outro é o que está dentro de nós. É saber abaixar a nossa bola, saber ser receptivos, se abrir. Olha só, daí vem a palavra obedecer. Muito interessante.
né? Inclusive está postado, né? Hein? Tá Opa, postado. tá no feed. Então, eu obedeço ao inconsciente, mas não da forma de um escravo. Eu obedeço porque eu paro e olho, eu paro e escuto, eu paro e presto atenção. E não sigo adiante reafirmando a negação, como se eu existisse, e isso é Jung, como se eu existisse fora de qualquer conexão interna, como se o ego pudesse existir sem as suas raízes, como disse Jung. Como se fosse só ele. Só ele, é o que eu quero. E aí a gente não vai a lugar nenhum, né? Como agora eu já estou esticando. Eu prometi que eu não ia falar de outras coisas, mas é difícil. Porque isso daqui tem a ver com o curso de vocacional que a gente vai dar mês que vem, né? Porque como que você vai encontrar a tua vocação se fica só no ego? Sim. Aí você vai fazer, Isso é bem... né? Você vai fazer um testezinho para saber qual é que ganha mais, porque o ego está atrelado aos valores da nossa cultura, o que ganha mais, ou o que é mais, o que é o bacanão mais, qual é o youtuber mais famoso, o que ele fez para, sei lá, onde é que vai te dar mais estado, faça. Faça. Vamos ver o que escreveu aqui a Victoria. Lembrei de uma vez que falhei numa prova importante. Errei 2 questões. Por essas 2 não passei. E eu mudei elas no final, na hora do cartão resposta. Aí, viu, vida? Só falha quem Ela tenta, mudou. mas acho melhor não nem tentar. Por quê? Porque é brincadeira, né? Só falha quem tenta. A gente não tenta, a gente não está vivendo, né? Mas isso não é troca de nome, não? O que tem a ver, Victoria, com essa história que a gente está falando? Então, mas isso não é acto falho. Isso aqui é a nossa... É a importância de saber, nesse caso, saber falhar, aceitar falhar, porque a falha, né, nos traz informações sobre nós mesmos que a gente precisa ver naquele momento para a nossa vida caminhar. E daí a importância dos atos falhos. Estão falando algo que a gente precisa saber com relação a essa situação, com esta pessoa, ou a essa situação na minha vida, ou a minha momento de vida, ou aquilo que está acontecendo agorinha comigo. Uhum. Exatamente. Nem tudo é um ato falho que a gente tem que ficar, né? A gente precisa se permitir também, né, Adriana? A gente deve, a gente tem a obrigação de abrir os nossos braços para outras coisas dentro de nós que estão falando conosco e que a gente precisa ouvir. Senão, é aí sim que a gente pira. Muito bom. Muito bom. Pessoal, quem tá aí tem mais perguntas? Aproveitem. E essa aula já está quase no fim, né, Adriana? Vamos, sim. Eu vou ter que sair com o cachorro que tá Tá pedindo. pedindo. Tá bom. Tá bom. Um abraço a todos, então. Uma boa noite. Obrigado por estar aqui. Uma boa noite para você também, Adriana. Obrigada a todos. Até. Tchau, tchau. Beijo.